Se você está procurando uma lente ultra grande angular para a Sony APS-C como a Sony ZV-10, você precisa conhecer a Yongnuo 11mm f1.8. Uma lente não muito conhecida, mas que tem um potencial gigantesco. Eu estou utilizando ela há alguns meses e ela tem me impressionado bastante. Mas como nem tudo são flores, ela também tem alguns pontos negativos que você precisa saber caso você queira comprar essa lente. Hoje a gente vai conversar sobre essa pequena poderosa lente com um custo-benefício muito interessante. Ela não é uma das lentes mais baratas nesse momento por conta do remessa conforme. Infelizmente, na data de gravação, até por isso que eu demorei bastante para trazer esse conteúdo aqui pro canal, e por isso ela acaba saindo um pouco mais caro do que realmente ela deveria ser. Só que ainda assim ela acaba sendo quase R$1.000 ou pouco mais de R$1.000, depende da cotação do dólar, mais barato do que a sua rival, que seria a 11mm da Sony. E assim, eu já testei as duas e essa da Yongnuo me impressionou bastante. E antes de eu começar falando sobre o corpo dela, eu preciso deixar bem claro que eu não estou sendo pago pela Yongnuo para falar bem do produto. Mas eu já fiz aqui uma outra lente da Yongnuo que é 16mm e são lentes que seguem a nova linha para o sistema APS-C. Não são aquelas lentes que a gente tinha a fama no passado de serem lentes frágeis, de serem lentes com uma ótica mais simples. A Yongnuo está reformulando isso e aí ela veio com essas poderosas lentes. E eu falo poderosas, cara, porque realmente me impressionou bastante. E eu vou ser bem sincero com você, como eu já falei lá na intro, existem pontos negativos que você precisa saber. Só que ela se tornou a minha lente principal na Sony ZV-10. Eu tô gostando muito de produzir conteúdo com ela, seja para o canal, seja para reviews, seja para qualquer outro vídeo que eu vou fazer com ela. E nesse momento eu estou utilizando exatamente esse kit, só que eu dei uma cropada, senão ia ficar muito aberto, mas aí você já vai vendo ao longo do vídeo a qualidade que essa lente pode entregar. Vale ressaltar que nesse momento eu estou em f1.8. Eu não gosto de utilizar sempre na máxima abertura, mas eu estou em f1.8 para você também ver como ela vai se comportar ao longo desse conteúdo. E aí, já falando do corpo dela, ela é toda feita em metal, com um acabamento que realmente dá a entender que é um produto premium, que você vai ter ele ali durante mais tempo, ele não vai quebrar, se cair, não vai ter nenhum tipo de problema. Eu não indico, eu já falei isso, gente, não indico de cair, mas você sente ali que é um produto com uma qualidade bem maior. E no corpo dela a gente encontra alguns botões, e isso que é algo muito interessante da Yongnuo. Ela trabalha com um botãozinho que você pode configurar da forma como você quiser. Por exemplo, eu defini esse botãozinho tanto na 16 como na 11, se eu não estiver gravando, eu aperto ele e eu mudo para aquele modo de foco de produto, que aí eu posso mostrar o produto assim de uma forma rápida. Apesar de eu utilizar muito o meu menu, toda a minha câmera é muito otimizada, assim como o menu Function FN, eu falo isso até no meu curso de Sony ZV-10, como otimizar ao máximo a Sony ZV-10 para o seu uso, e isso daí me facilitou ainda mais. Além disso, ela conta com um sistema de abertura no corpo da lente, o que é um ponto positivo e negativo, a gente já vai conversar, só que você consegue utilizar o modo automático dela. Ela é uma lente 100% automática, antes que me perguntem isso, mas o que seria esse modo automático? Eu consigo controlar a abertura tanto na minha câmera como por controle remoto. Ué, Rodrigo, como assim controle remoto? Ele tá até aqui na minha frente. Ela tem essa versão aqui que você pode adquirir com esse controlezinho remoto, que é algo que, cara, é sensacional. Se tiver uma outra lente com essa pegada em Yongnuo, manda pra eu testar, porque pelo amor de Deus, isso aqui é muito legal. Primeiro que você consegue controlar a abertura se você estiver gravando, no caso tá desligado aqui, por isso que não alterou, mas você consegue controlar a abertura e você também consegue controlar o foco. Isso daqui se torna um follow focus sem fio. Cara, isso aqui eu achei sensacional, eu nunca tinha visto isso junto com a lente e que funcionasse tão bem junto com a lente. E aí a gente tem mais dois botões no corpo. Eu vou até ficar com isso na mão porque a gente já vai falar dele novamente. Esses dois botões seria o botão de clique da abertura, então você pode definir a abertura com um clique para você sentir que está mudando ali, se você não estiver no modo automático para mexer pela câmera e sim pelo corpo da lente. Você pode mexer ali com um clique ou você pode tirar o clique e aí girar do f1.8 até o 16 de uma forma direta, e aí vai do seu gosto. E tem um outro botão que é justamente ele que você consegue mexer com esse controle ou não. Para você fazer esse controlezinho funcionar, caso você tenha adquirido com esse modelo, é muito simples. Você basicamente coloca a sua lente na câmera,
tem que ter esse ponto, né? É muito importante. E aí você pega essa alavanquinha que eu falei, esse botãozinho, e coloca pro I, ou pro número 1, como você quiser chamar isso daí. E aí depois você aperta esse botãozinho que a gente conversou, do definição de produto que eu defini, você fica pressionando ele e liga a sua câmera. Automaticamente a sua lente vai entrar no modo de Wi-Fi e aí você consegue configurar com isso daqui. Basta você ligar, ele vai aparecer aqui em cima o pair e aí você consegue usufruir através disso daqui. Nesse momento eu liguei, ele está até ligado aqui, então deixa eu só configurar pro modo de abertura. E aí, como você pode ver, ficou mais escuro, eu estou controlando através desse negocinho aqui. Então, nesse momento, eu estou em F4, e aí se eu quiser, eu posso botar em F16, ou se eu quiser descer, eu fiz de uma forma feia, mas se eu quiser descer, eu vou descendo aqui até chegar na abertura que eu desejo, que é o F1.8 novamente. Cara, isso aqui é sensacional. E aí, eu já acabei falando vários pontos positivos que eu encontrei nessa lente, mas um dos principais foi a nitidez. A nitidez que ela te entrega, principalmente se você estiver utilizando em F um pouco mais fechado, como F4, ou se você estiver até mesmo em situações mais abertas, como F2.5 e até mesmo o F1.8, ela tem uma nitidez impecável, cara. Eu gostei demais da nitidez que ela entrega, principalmente num kit com a Sony CV10 e num kit com a FX30, que são câmeras com mais megapixels. Tem um resultado muito interessante. Então você vai ter uma imagem muito aberta, principalmente se você quiser fazer imagem de ambiente, de paisagem, de arquitetura, você vai conseguir ter um resultado impecável utilizando essa lente. Além disso, a velocidade de foco dela foi algo também que eu gostei bastante, porque ela se comportou muito bem. Eu fiz diversos testes aqui com diferentes velocidades de foco e mesmo na velocidade mais baixa, que é o foco que eu utilizo, ela manteve o foco muito preciso. Só teve uma situação que ela já estava numa velocidade mais baixa para teste e aí ela simplesmente demorou um pouquinho ali para focar, mas assim, foi um caso dentro de todos os vídeos que eu fiz com ela nesses meses que eu estou utilizando ela. Foi o único caso do foco ter fugido. Você sabe que toda lente que chega para mim agora, eu faço a comparação com a Viltrox, porque infelizmente tem algumas lentes como a 23, a 13 também passa, e a 33, tem uma falha no foco, principalmente em velocidade rápida, quando tem luzes, assim que nem eu tenho aqui no meu cenário. Então eu fiz exatamente esse teste para ver se ela também teria essa dança de foco. Porque imagina que você compra um equipamento, você vai para o seu cliente, você faz uma gravação e aí depois você percebe isso na pós. Você vai fazer o quê? Você vai perder o seu trabalho? Até por isso que eu não indico as lentes da Viltrox. Então essa lente não passou por isso dentro dos meus testes. E isso aí foi uma parada que eu gostei bastante. Assim como eu não percebi nenhum tipo de aberração cromática nos pontos mais altos, mesmo em abertura 1.8 e na abertura F16, que é a abertura mais fechada que ela tem. Não percebi nenhum tipo de aberração cromática que estragasse a minha imagem ou que deixasse a minha imagem um pouco mais feia. E aí a gente já entra nos pontos negativos dessa lente. Eu gosto sempre de falar, se você for novo por aqui e não me conhece, é um ótimo momento para você se inscrever no canal, para você não perder os próximos vídeos. Eu sou sempre muito sincero aqui, só que eu sempre falo que alguns pontos negativos são ruins para mim e talvez para você não seja. Então você precisa analisar e pegar essa informação que eu peguei e ver, pô, faz sentido para mim ou não faz sentido para mim. E aí já seguindo essa linha, eu acho que esse botãozinho do clique é algo muito legal, mas para mim não fez sentido, porque eu sempre gosto de ter clique na abertura. Primeiro que você não vai ficar mexendo na abertura o tempo inteiro, né? Você vai cravar ali numa abertura e aí você depois vai trabalhar em cima daquilo, para você não ficar tendo variação. Se tu quiser variação, tu vai deixar tua câmera no automático, e aí, para usar no automático, compra um celular que vai ser mais rápido para você. Não vejo sentido. E por que eu tô falando isso? Como a lente é uma lente super pequenininha e super compacta, até um ponto positivo também, vai ficar um kit muito levinho, ela, infelizmente, você fica com a mão inteira no corpo dela. E aí, basicamente, se você tiver sem o clique acionado, você vai girar ali sem querer. E aí você, às vezes, pode estar focado em outra coisa ou olhando algum outro parâmetro ali, seu histograma, você não vai perceber que a sua abertura tá mexendo. Então eu sempre indico trabalhar com o clique para você não ter esse tipo de problema. Principalmente para mim que estou utilizando ela muito em vlog, então eu fico segurando na lente e aí às vezes você mexe numa posição aqui e você acaba mexendo na abertura também. Um outro ponto negativo que eu encontrei é porque ela tem uma leve curvatura nos cantos. Não chega a ser fisheye, mas você pode perceber se você tiver com coisas muito retas no canto. Então
pode te incomodar. É isso porque ela é uma lente ultra granular, cara. Se ela tivesse numa full frame, ela equivale ali a uma 16,5, então é muito, muito aberta. Um último ponto negativo que eu encontrei nela foi o Focus Briefing. O que seria o Focus Briefing para você que nunca escutou esse termo? Seria uma respiração de foco. Falando da forma feia, é aquela balançada que o foco dá. Não se compara com as imagens geradas pelas Viltrox, que tem aquela tremedeira do foco. Não é isso que eu tô falando. Mas se você estiver utilizando o foco manual, você vai reparar isso, que entre o foco mais perto e o foco mais distante, ela tem uma respiração. O jogo de ótica ali dentro acaba se mexendo um pouquinho. Com isso, você percebe coisas que estão próximas da lente se afastando ou se aproximando. E isso foi uma situação ruim porque ela tem um bocal de 58mm para você utilizar filtro ND. Se ela é uma lente muito aberta, a gente obrigatoriamente precisa utilizar filtro ND. Eu estava utilizando um filtro ND com um anel adaptador, mas é aquele anel simples, não é aquele que joga muito para frente. Se você utilizar esses anéis que vão crescendo para frente, você vai ter as pontas do seu filtro ND aparecendo na sua imagem. E aí eu tive que fazer isso de utilizar um anel adaptador mais simples para baixo, que já pula direto o stop, para não ter esse problema. Só que quando eu puxei um pouco o foco, eu reparei que ele começou a aparecer no meu vídeo justamente por conta desse Focus Briefing. Como eu falei, essa lente me impressionou bastante, ela não saiu da minha câmera, logicamente que saiu porque eu preciso fazer outras imagens, mas ela tá sendo a minha lente principal hoje porque eu gosto desse look mais aberto, principalmente para gravar reel, vlog, tá sendo sensacional utilizar ela na Sony ZV-10. E para quem que eu indico? Para você que está buscando exatamente isso, se gravar vlog, que gosta dessa imagem mais aberta, para você que está fazendo arquitetura, seja foto ou vídeo, você vai ter uma amplitude ideal para esse tipo de fotografia e de filmagem, então ela funciona muito bem para isso. Rodrigo, eu quero fazer esporte, imagem mais fechada. Não é essa lente que você busca, você precisa de uma lente um pouco mais fechada. Eu sempre gosto de falar isso porque eu não vou chegar aqui e afirmar para você que essa é a melhor lente que você pode ter, porque às vezes não é a sua necessidade. Então você sempre precisa pegar tudo que eu mostro aqui pra você e ver se você de fato tem a necessidade. Eu sempre falo isso pra deixar claro, mas você precisa sempre se atentar a isso. E eu vou deixar aqui na descrição o link com o Remessa Conforme, se você se sentir mais seguro em comprar com o imposto, não for um problema pra você. Agora, se for um problema pra você, você pode tentar arriscar comprando direto no site da marca. Eu conversei com eles e eles me informaram que direto no site deles entra naquele sistema antigo de loteria, onde você pode ou não ser taxado. O risco é seu. É aquilo que a gente já tinha antes. Eu não ganho nenhum tipo de comissão se você comprar diretamente no site deles. Eu não estou indicando para ganhar nenhum tipo de dinheiro, é apenas para você conseguir ter um equipamento um pouco mais barato. E se você quiser utilizar ela com a Sony ZV-10 e extrair o máximo de qualidade, você já sabe que eu tenho um curso de Sony ZV-10. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Se ficou qualquer dúvida sobre essa lente, você pode deixar nos comentários que vai ser muito legal, porque às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida de uma outra pessoa. E aí você acaba ajudando ela também. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos que ainda vão sair por aqui. Me seguir no Instagram para você ficar por dentro de tudo, eu vou compartilhando bastante coisa por lá, bastante dica também nos meus stories. E eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau!